Fala, galera de Cristo, tudo bem? Olha só, vamos lá? Nós estamos no nosso estudo bíblico. Hoje então é a nono dia já, nono estudo. Olha como a gente está andando. E aí eu quero continuar o nosso tema de ontem. Lembra da pergunta? Existem condições para a gente obter vitórias quando a gente ora? Já te mostrei que sim, lembra? Ontem nós falamos de 4 temas e hoje vamos falar de mais 4. Primeira condição é orar de acordo com a vontade de Deus. Segunda condição é com contrição. Terceira condição, com sinceridade. E quarta condição é com fé. Certo? Lembra de ontem? Tá. Hoje então nós vamos falar mais 4 temas. Primeiro eu quero ler o nosso versículo então desse tema, que está lá em João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. Diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Certo? Então, isso que é uma já das condições que Deus responde. Vamos lá, então. A gente vai ler que um dos temas, uma das condições é com justiça. Tiago 5,16. Lembra, Tiago está lá mais no finalzinho da Bíblia. Tiago fica depois de 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João. Não, Tiago fica depois de Hebreus, Luciana. Tiago depois de Hebreus. Com justiça, uma das condições é justiça. Tiago 5,16. É uma outra promessa, hein, ó. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Viu que legal? Com justiça. Então, esse é um dos temas, das condições que a gente precisa. Outra condição é com obediência. A gente falou um pouquinho disso ontem, mas hoje eu vou te mostrar na palavra. 1 João 3. Agora sim, 1 João está mais lá pro finalzinho, tá? Depois de Pedro. 1 João 3:22. Com obediência. Diz assim: E recebemos tudo que dele pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Lembra? A gente falou um pouquinho disso ontem. Toda vez que eu sou uma filha amada, que eu obedeço o meu pai, ele se agrada em me dar tudo aquilo que eu quero, porque eu estou obedecendo. Olha aí o mistério, hein? Outra coisa é pedir em nome de Jesus, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas vamos de novo lá. Está escrito em João 16:24. Olha só. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Pedir em nome de quem? Em nome de Jesus. Certo? E a última então desse tema, né, dessas condições, é permanecer em Jesus, guardando as suas promessas, os seus mandamentos. Então tá lá em João 15:7. Esse mesmo João, vamos voltar um pouquinho. João 15:7 diz assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha, um outro segredinho aqui muito importante. Porque tem gente que até quer que a gente ora por eles, tem gente que até ora, até pede a Deus, mas não quer permanecer, não quer orar, não quer estar com o Senhor. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero obedecer. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero estar com Ele. Entende? Então isso é fato. É igual eu já falei, você pode até enganar, mas a Deus você não engana.
Tem muita gente que fala assim, a gente fala assim, eu vou na igreja, eu estou numa campanha de oração, lá no YouTube, Lu, ora por mim, pede para Deus me abençoar, pede para Deus, teve gente que já me falou assim, não pede para Deus livrar meu filho das drogas, eu vou pedir? Ela tem que pedir, ela e Deus. Aí que eu falei, não quer permanecer, não quer obedecer, mas quer a bênção. Entende? Será que Deus vai dar? Eu não sei, eu não sou Deus. Entende? E aí eu vou ler uma coisa para você ver que legal. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. E será respondida no tempo, no seu tempo e na sua maneira. No tempo e na maneira dele. Esse estudo é feito para que a gente aprenda como orar. Se tem algum... Lembra, a gente já viu como devemos orar. Essas 8 condições que eu falei ontem e hoje para você, para que a gente consiga obter a vitória na oração. Então não é só chegar lá e pedir o que você quer. Muitas vezes a palavra disse aqui, a gente não pediu porque a gente não ganhou, porque a gente não sabe pedir. Não pediu em nome de Jesus. A gente não quer, tem pessoas que não querem permanecer na presença do Senhor. Tem pessoas que não querem obedecer ao Senhor. Tem pessoas que vai conseguir porque é justo. Como a gente leu aqui. Que se o justo pedir, ele vai fazer. Então assim, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou pedir oração para o pastor, que Deus vai responder a oração do pastor. Mas Deus sabe que o pastor está fazendo muitas vezes para abençoar o irmãozinho. Mas o irmãozinho não quer nada com Deus, não quer nada com Jesus, não quer andar bem longe. Então Deus vê isso também, entendeu? Então eu queria deixar para você essas 8 condições para que você ore, para que você coloque diante de Deus. Senhor, se eu estiver falhando, errando em alguma coisa, se eu não estiver entendendo alguma coisa, me mostra, Pai. Ele é fiel e Ele vai te mostrar. Filha, muitas vezes você está pedindo, mas você não está permanecendo em mim. Muitas vezes você está até pedindo, mas você não está me obedecendo como eu queria. Então, e aí Ele vai te falar onde você precisa obedecer mais, o que você precisa fazer mais, para que o Senhor te abençoe mais e mais. Amém? Eu falo que a vida com Cristo, a vida cristã, muitas vezes ela não é tão simples assim como as pessoas acham. Eu vou estar na igreja, eu vou obedecer e tudo vai dar certo. Não, tem muita batalha espiritual, tem muita luta, tem muita guerra espiritual. Estar na presença do Senhor não é brincadeira, o inimigo fica tentando o tempo todo a gente sair da presença. Ele vem com os banquetes dele de pecado e a gente precisa estar atenta. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal não é ficar brincando com o pecado. Não é ficar... Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Eu amo música, amo a música. Eu tinha uma professora, na época que eu comecei a trabalhar, que eu estagiava nessa academia, ela dizia que se caísse uma bandeja eu já saía sambando. Porque eu sempre gostei de dançar, eu sempre gosto muito de música. Então, se eu for lá no carnaval, eu vou acabar saindo dançando, porque eu amo. Então eu tenho que evitar a aparência do mal. Eu vou lá. Você está me dizendo que você não vai porque ninguém falou para mim que eu não posso ir. Minha pastora não põe no freio, você não pode ir, é pecado. Não, eu não vou porque eu quero fugir da aparência do mal. Porque eu quero agradar o Senhor, eu prefiro dançar para Ele, eu preciso estar com Ele, eu quero estar com Ele, eu quero permanecer nele. Então é a minha decisão, é uma das condições que eu sei que eu tenho quando eu oro, eu obtenho a vitória, permanecer no Senhor. Então se eu sei que ali me faz pecar, eu vou lá, estou te dando um exemplo meu, pessoal meu, não estou dizendo que esse exemplo é seu, é para você. Mas eu sei que com certeza tem alguma coisa que pode te levar a pecar, pode te afastar, de não permanecer, de não ter fé, de não ter justiça, de não obedecer. Então a gente tem que se afastar, entendeu? Mas é você e Deus, como eu sempre digo. Aqui no canal eu trago para você os versículos, eu te explico alguma coisa que eu entendi.
E aí é você e o Senhor. Ele é fiel e justo para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Lembra? Esse versículo da onde? Hebreus? Olha aí. Escola Bíblica, para a gente aprender os versículos. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma vez, Senhor, ter permitido que nós tivéssemos acesso a essa palavra maravilhosa. Obrigada porque nós moramos num país que ainda não está proibido falar da palavra, ler a palavra, termos a palavra conosco. Muito obrigada, papai. Obrigada por cada versículo aqui desmembrado para que possamos entender. Obrigada pelo entendimento que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração. E obrigada pela disposição de conseguir passar para os meus irmãos. Eu sei que aqui no canal não tem muita gente, mas tem aquelas pessoas que o Senhor quer que esteja aqui. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente para que possamos proclamar o teu evangelho, para que possamos expandir o reino do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Muito obrigada porque nós entendemos aqui 8 condições distintas de que nós precisamos obter vitória na oração. Muito obrigada porque cada uma delas entrou na nossa mente, está guardada nas tábuas do nosso coração e nós vamos conseguir obedecer, viver e permanecer na tua palavra, na tua presença, em nome de Jesus, papai. Eu abençoo a sua casa, meu irmão e minha irmã. Eu abençoo a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu ministério. Eu abençoo a sua sementeira. Eu abençoo as suas mãos para que seja cada dia mais e mais abençoado. Eu declaro a paz do Senhor, essa paz que excede a todo entendimento que está escrito aqui na palavra, sobre a sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Muito obrigada, papai, pelo seu cuidado conosco. Muito obrigada pela sua presença, porque a sua palavra diz no mesmo livro de João, que a gente leu tantos versículos hoje, que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Muito obrigada, porque se nós estamos conseguindo proclamar a tua palavra, é porque o Senhor permitiu. Muito obrigada, papai, em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo, fica com Deus e até amanhã.